Se dizia daquela terra que era sonâmbula, porque enquanto os homens dormiam, a terra se movia espaços e tempos afora. Quando despertavam, os habitantes olhavam o novo rosto da paisagem e sabiam que, naquela noite, eles tinham sido visitados pela fantasia do sonho. Olá, saudações literárias, tudo bem? Hoje nós vamos conhecer um dos 12 melhores livros africanos do século XX. E para provar que não tem como não se apaixonar à primeira vista por esse livro, eu vou ler para você o primeiro parágrafo. Naquele lugar, a guerra tinha morto a estrada. Pelos caminhos, só as hienas se arrastavam, focinhando entre cinzas e poeiras. A paisagem se mestiçara de tristezas nunca vistas, em cores que se pegavam à boca. Eram cores sujas, tão sujas que tinham perdido toda a leveza, esquecidas da ousadia de levantar asas pelo azul. Aqui, o céu se tornara impossível e os viventes se acostumaram ao chão, em resignada aprendizagem de morte. Esse é um livro que você pensa e sente mais do que consegue descrever. Então, eu vou trazer aqui uma metáfora bonita para tentar transmitir para você a atmosfera desse romance. A leitura deste livro é como um doce macio que se desmancha na boca. É bom isso, né? E ainda que a temática seja triste, o autor é capaz de trazer esse gosto doce ao texto. Eu estou falando de Terra Sonâmbula, do escritor moçambicano Mia Couto. Mia Couto é um dos escritores africanos e de língua portuguesa mais influentes da atualidade. Nascido em 1955 em Beira, Moçambique, Mia Couto é dono de um jeito bem autoral de escrever. Daquele tipo que você bate o olho no texto e já sabe que é o cara. Você é quase capaz de sentir a respiração do autor. É como se todos os textos de Mia Couto tivessem o mesmo cheiro, o mesmo gosto, morassem na mesma casa, compartilhassem a mesma geladeira e os mesmos cobertores. Não que todos os seus livros sejam iguais, longe disso, mas único sim é o seu estilo criativo. Diferentemente de outros escritores que eu admiro muito, Mia Couto me conquistou à primeira vista. E por que eu me apaixonei à primeira vista? Porque Mia Couto consegue reunir todas as características que eu admiro na literatura. A autenticidade, a mistura de prosa com poesia, a delicadeza, a simplicidade, as frases curtas, os neologismos gostosos. O livro Terra Sonâmbula conta a história de um velho e um miúdo. O velho Tuair e o menino Muidinga empenham juntos uma viagem para fugir da mortífera guerra civil que tomou conta de Moçambique logo após a sua independência de Portugal, em 1975. Estima-se que este conflito sangrento, que só terminou em 1992, tenha dizimado cerca de 1 milhão de pessoas. Certamente Mia Couto testemunhou muitas atrocidades desta guerra, o que serviu, é claro, de inspiração para a criação de Terra Sonâmbula, que foi seu romance de estreia, lançado em 1992, justamente no final da guerra. E apesar da dureza desse conflito, Mia Couto consegue impregnar o seu texto de um lirismo saboroso. E para isso ele mistura um dedinho de poesia, de prosa fluida, de fantasia e de neologismos facilmente deduzíveis, o que torna um livro ainda mais autoral. Logo no início a gente identifica um neologismo delicioso. Um velho e um miúdo vão seguindo pela estrada. Andam bambolentos, como se caminhar fosse seu único serviço desde que nasceram. E o que vem a ser bambolento? Bambo com lento. Lindo, né?
E o miúdo Mundinga encontra 11 cadernos escolares e à medida que vai lendo, Mundinga descobre que se trata de um diário escrito por um menino que nem ele, chamado Kintsu, que teve também a infância roubada por conta da guerra. Faço questão de ler um trecho lindo que aparece logo no início do diário de Kintsu. O pai chamou minha mãe e, tocando sua barriga redonda como lua cheia, disse: "Esta criança há de ser chamada de 25 de junho. 25 de junho era nome demasiado. Afinal, o menino ficou sendo só Junho. Ou de maneira mais mindinha, Junito. Minha mãe não mais teve filhos. Junito foi o último habitante daquele ventre. O tempo passeava com mansas lentidões quando chegou a guerra. Meu pai dizia que era confusão vinda de fora, trazida por aqueles que tinham perdido seus privilégios. No princípio, só escutávamos as vagas novidades acontecidas no longe. Depois, os tiroteios foram chegando mais perto e o sangue foi enchendo nossos medos. A guerra é uma cobra que usa os nossos próprios dentes para nos morder. Seu veneno circulava agora em todos os rios da nossa alma. De dia, já não saíamos. De noite, não sonhávamos. O sonho é o olho da vida. Nós estávamos cegos." Será que agora você consegue entender como impregnar a doçura num tema tão difícil, tão vil, tão mortal quanto uma guerra? E o romance segue num ritmo quase que cíclico, mostrando o caminhar, o avançar ou não do velho Tuair e de Mundinga, e também mostrando, avançando e caminhando nas páginas do diário de Kintsu. E Mundinga lê o diário de Kintsu sempre em voz alta, para que o velho Tuair possa acompanhar, já que, como revela o próprio autor, o idoso, era um ignorante das letras. No começo, o idoso ouvia um pouco a contragosto, mas depois de 5 cadernos, é ele que pede assim, ó. O miúdo geme enquanto o velho lhe aquece um chá. "Vá, beba, fique forte, que é para mais logo atacar aqueles caderninhos que você sabe." E o miúdo responde: "Mas tio, nem sei se vou conseguir." "Consegue? Leia como velho Siqueleto, um olho aberto de cada turno." Tuair e Mundinga, que não têm nenhuma relação de parentesco, ao longo do romance vão estabelecendo uma bonita relação de pai e filho. Afinal, todos os seus conhecidos se foram de uma forma ou de outra, e a eles restam apenas a esperança e a presença, a existência um do outro, em meio àquela vastidão de terra arrasada. A palavra que resume a obra é sonho, que eu tiro do próprio título, Terra Sonâmbula. Os personagens parecem buscar no sonho a fuga daquela realidade sufocante, ordinária que eles vivem. E é uma realidade que se parece muito com um pesadelo. Tamanha é a loucura daquela situação. Percebe a dualidade? Sonho, realidade, pesadelo. Percebe agora a força do título? Terra Sonâmbula. É como ligar um modo automático, né? Em meio àquela situação de guerra, é como se a Terra passasse a sonambular e não mais a viver de fato. Bom, se você quiser saber qual o final dessa história que acontece com Mundinga, com o velho Tuair e também com Kintsu e outros personagens fantásticos que aparecem nesse livro, você precisa ler Terra Sonâmbula. E aí, eu espero que você tenha curtido e curtido muito mais esta edição do meu diário de leitura. A gente se vê. Um beijo, tchau!